Você que quer fazer concurso na área administrativa, bancária, jurídica ou militar, a alta concorrência não precisa te assustar. Se você se organizar utilizando o método que eu desenvolvi, você terá em mãos o que é necessário para garantir a sua vaga, seja nível médio ou superior. Concurso público é para você e eu vou te provar no link da descrição. Aí eu pedi exoneração da chefia de polícia, né? Fui pro plantão. Uhum. Até sair essa lotação do plantão, eu continuei trabalhando no expediente. Então, foi duro. Mas eu sabia. Eu já tinha passado uma vez, né? Esse foi o segundo momento em que eu estudei. Então, assim, eu sabia que eu precisaria cumprir um cronograma rigoroso de estudos. E eu sabia também que eu precisaria abrir mão, como eu abri da chefia, de outras coisas para que tivesse tempo na minha agenda para que eu estudasse. Então, eu coloquei o estudo como prioridade, como eu fiz a primeira vez. Então, estudo era prioridade. Eu queria estudar 6 horas por dia. Como é que eu vou fazer para isso caber aqui na minha agenda? Para isso funcionar. Porque muita gente fala assim, eu vou estudar para concurso, mas eu malho, faço aula de guitarra. Não é assim. O caminho é inverso. O que é prioridade para você no momento? É estudar? Ou você quer ficar estudando para sempre? Você não quer ficar estudando para sempre. Estudando meia boca, você vai estudar para sempre. É melhor você engatar num projeto, se dedicar 100%, e isso não quer dizer que você não vai fazer outras coisas. Uhum. Você vai. Mas entender que você vai engajar naquele projeto, que ele é prioridade, e que você vai agir e colocar ele como prioridade na sua vida e passar logo, do que ficar lá. Porque tem gente que fala assim, eu estudo já 5 anos e não passo, fulaninho estudou há 2, já passou, injustiça. Mas você vai fazer um intervalo na biblioteca, você fica 3 horas lanchando, 2 horas, você quer o quê? Você está fazendo errado. Gente, o projeto é de longo prazo, Yuri. Se você enrolar, no longo prazo dá uma super diferença. Isso acaba com a nossa motivação. Acabou com a motivação, você desiste. Não tem como, você desiste. Então, assim, voltando aqui, como que eu fiz? Eu extirpei algumas coisas que eu tinha na minha rotina e outras eu diminuí. Sempre fui doida com exercício físico. Uhum. Sempre amei. Mas não dava mais para ficar malhando 1h30 por dia. Entende? Então, assim, o que eu fiz? Joguei as corridas para o final de semana, necessariamente. Então, seriam 2 dias. Aí eu deixava 2 ou 3 dias de corrida para a semana. Porque assim, final de semana, por que fazer exercícios aos finais de semana? Porque a gente tem mais tempo. Você deixou a corrida pro final de semana? Necessariamente as corridas iam sábado e domingo. Eu fazia sábado e domingo. Uhum. Só que era muito pouco, né? 2 vezes por semana pra mim, eu sempre fiz, era muito pouco. Então, eu incluía mais 2 dias, 2 ou 3, a depender da semana, pra correr. Então, no total, ao invés de malhar 6 dias, eu malhava 4, 5. Ao invés de malhar 1h30, eu malhava 40 minutos. Fazia 30 minutos de corrida, 40. Mas veja que você não abriu mão, né? Você adaptou. Adaptei, porque eu precisava de ter tempo para estudar 6 horas por dia. Entendi. Então, eu coloquei todas as minhas atividades no papel e falei, o que eu vou tirar, o que vai permanecer. Na época, eu estava estudando, né? Violão, assim. Uhum. Sou muito autodidata, sou muito curiosa. Tirei, falei, não, deixa, depois eu volto. Francês também, enfim. Então, eu tirei. São prioridades, gente. Eu acho assim, você tem que... É isso que você quer? E no final você passou? Passei. Passei para... Aí tá. Queria ser juíza ou promotora. Porque naquele primeiro momento de estudos, o sonho da minha vida era ser delegada, né? Uhum. Então, beleza. Me frustrei um pouco, coisa e tal. E aí, nesse segundo momento, quando eu decidi voltar, eu falei, vou estudar para magistratura e Ministério Público. Porque... nos 2 cargos, eu vou estar bem atendida em relação ao que eu quero. E foi assim, eu estudei para os 2 e passei nos 2. Graças a Deus. Legal. Em quanto tempo mesmo, intervalo do estudo? Eu comecei a estudar, aí um pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio, até eu passar no último concurso. Primeiro eu passei no Ministério Público, depois a magistratura. Mas foi um intervalo muito... Pequeno. Mas aí o gap foi... O longo prazo seu foi de 2 anos, 2 anos e meio, até você conseguir. Legal. Uhum. Você falou uma coisa interessante aqui sobre a questão da disciplina e da motivação, né? E eu acho que a disciplina ela tem uma correlação com a motivação. Porque assim, eu acho que as pessoas
querem estar motivadas para ser disciplinadas. Mas eu não sei se a relação é essa. O que você pensa a relação disciplina e motivação, na sua opinião? Então, todo mundo fala muito em disciplina. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito disciplinada e eu sei da importância da disciplina na minha vida. Só que a motivação é tão ou mais importante que a disciplina. Porque assim, é o que eu te falei alguns instantes atrás. Ninguém segura alguma coisa, ninguém segura estudar sem nenhuma motivação. Então, você vai estudar na raça, o resto da sua vida não tem sentido. Para que você vai estudar na raça? Por que eu vou falar assim, ó, Yuri, para passar em concurso, você tem que pegar esse copo de água, ir até a esquina, voltar, dar 10 pulinhos. Você sabe que não tem nada a ver. Você vai fazer isso? Você pode até, assim, né, tapar os olhos, inicialmente fazer, mas depois você vai falar, cara, isso não tem sentido nenhum, não tem motivação. Nada, não tem que ter motivação para você sustentar algo no longo prazo. Então, assim, no início, porque isso faz parte do processo de criação de hábitos. Sim. No início, quando você não tem o hábito de estudar, o seu cérebro, ele vai gastar muito mais energia para estudar. O cérebro, ele é extremamente generoso com a gente. Ele não quer que a gente gaste energia. Então, eu não tenho o hábito de estudar. Então, vai ser muito mais difícil no início para que eu estude todos os dias. A atividade cerebral, do momento em que a gente senta até o momento em que a gente termina de estudar, está alto o tempo todo, está rolando. Mas depois do hábito adquirido, é muito mais fácil. Você automatiza aquele comportamento. O que no começo pode ser difícil, você consegue automatizar e facilitar, né? Sim, você simplesmente começa a sentar, você senta e estuda, né? E no início, a gente precisa muito. E no início, em dias, né? Por exemplo, eu estou gripada, eu estou com dor. Sim, a disciplina, ela é muito importante, porque é ela que vai fazer com que você sente e comece a estudar. Então, no início da criação de um hábito, a disciplina, especialmente, tá? Porque em outros momentos também. Mas ela é muito importante. Porque você vai na disciplina, confiante que é aquele caminho que vai te levar para um resultado. Mas depois é a motivação, porque aí acontecem os episódios comuns do dia a dia. Eu vou fazer uma prova, por exemplo, quando eu estudei, né, nessa segunda fase, minha primeira vez que eu passei em prova objetiva foi por uma prova, inclusive, que eu nem estava estudando. Eu fiz ela só porque eu queria treinar a banca. Foi juiz federal. Eu passei na primeira fase do juiz federal. Na sequência, eu fiz acho que foi TJ Santa Catarina, juiz estadual de Santa Catarina. Ah, legal. Mas levei um ferro. Você não acredita. Então, tava assim, né? Não, já passei na primeira fase. Dentro. Tô bem, tá, não sei o que. Levei uma... Nossa! Aí eu falei, gente... Vou calçar as sandálias da humildade. Mas isso é depois de um tempo pensando. Já tinha chorado, já tinha, né? Tem que calçar as sandálias da humildade. Então, assim, o trajeto, o percurso é assim, altos e baixos total. Até você criar o hábito, é na raça, é na disciplina. Criou, você vai na motivação. E quando você tem uma baixa dessas, se você não está forte ali na sua motivação, confiante, você precisa estar autoconfiante. Você vai dar uma titubeada. Será que isso é para mim mesmo? Eu estou estudando, mas será que eu vou passar? Porque a maior dor do concurseiro é essa, a incerteza.